Antes de passar ao próximo processo da pauta, sob minha relatoria, registro que o senhor conselheiro Sérgio Ricardo solicitou a retirada de pauta do processo número 21. Processo 13 da pauta. Trata de auditoria instaurada com o objetivo de analisar a tomada de conta, o termo de parceria 1/2017, firmado entre a Prefeitura de Rosário Oeste e o Instituto Assistencial de Desenvolvimento, IAD. O referido termo de parceria foi assinado em 2 de março de 2017, com vigência inicial de 12 meses. Entretanto, em 30 de nove de 2017, o convênio foi rescindido unilateralmente pela administração. A SESEX, da então segunda relatoria, instaurou a auditoria a partir de constatações de irregularidades identificadas nos termos de parceria firmados entre a OCIP e os municípios mato-grossenses. Eram vários, não, este é um deles. No relatório técnico preliminar, a equipe de auditoria apontou irregularidade no processo da contratação realizado pela Prefeitura de Rosário Oeste. Citados gestores apresentaram defesa conjunta, sustentando a legalidade do termo de parceria e alegaram que os serviços prestados pela OCIP foram complementares aos já prestados pelo Poder Público. A OCIP apresentou documentos a fim de esclarecer e comprovar a prestação de serviço e afirmou que não ocorreu dano ao erário ou desvio de recursos. A SESEX Contratações Públicas, por meio do relatório técnico de análise da defesa, manteve os apontamentos e sugeriu restituição ao erário dos valores pagos irregularmente, sem comprovação da execução do serviço, na ordem de R$ 108.065, com aplicação de multa aos responsáveis. O titular da SESEX, por meio de despacho, acrescentou a sugestão da conversão do processo em tomada de contas em razão do dano apurado, a fim de citar as empresas para exercício contraditório em ampla defesa. O Ministério Público de Contas opinou pela manutenção das irregularidades, aplicação de multas aos responsáveis, desconsideração da personalidade jurídica da OCIP e pela conversão da auditoria em tomadas de contas. É a síntese do relatório que eu coloco em discussão. Encerrada a discussão. Na auditoria, a equipe técnica concluiu que a contratação da OCIP foi para suprir a necessidade pessoal do município, caracterizando terceirização indevida em contrariedade à realização de concurso público, visto que, da forma como foi efetuado no referido termo de parceria, contraria a permissão de prestação de serviços intermediários de apoio. No presente caso, a irregularidade apontada não trata da celebração ou não do termo de parceria, mas sim da forma como ocorreu tal pactuação, com a contratação indireta de profissionais para atividades finalísticas, sem qualquer relação com a execução de projetos, programas e planos de ação correlatos, conforme determina a legislação. Conforme ainda constatado pela equipe técnica, o termo de parceria tratou de forma genérica o objeto, sem detalhamento nos termos de referência elaborados pelas secretarias municipais envolvidas, do número de profissionais necessários para a execução dos projetos. Também foram apontados pela equipe técnica irregularidades graves na prestação de contas. Isso porque os documentos que comprovariam os custos operacionais não correspondem ao objeto conveniado. Além disso, da análise dos documentos fiscais, não é possível afirmar que os serviços tenham sido prestados ao município de Rosário Oeste. Ficou constatado direcionamento de pagamentos em benefício pessoal do presidente da OCIP, parentes e também membros daquela entidade, por meio de contratações com as suas empresas. Ao todo, foram apuradas despesas legais e ilegítimas, na ordem de R$ 108.065, como eu já houvera dito, referentes a pagamentos de plano de saúde em benefício do presidente, membros e seus familiares, locação de veículos de empresa de propriedade do presidente da OCIP e várias transferências de valores entre o presidente, familiares e membros. Não é brinquedo, não. Enfim, os documentos apresentados, além de não comprovar a prestação de serviço, comprovaram o uso em benefício próprio dos valores repassados ao CIP. Por esse motivo, determina a restituição. Não acolho a sugestão para transformar esse processo em tomada de contas, porque verifiquei que nesta auditoria foi possível apurar o dano em sua totalidade e os responsáveis também, dispensando qualquer outra instrução processual. Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de conhecer a auditoria, determinar a restituição de valores ao erário e aplicar multas aos responsáveis, conforme fundamentos constantes no voto integral. É como voto, e os senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio.
Senhor conselheiro Guilherme Maluf. Senhor presidente, Com a palavra. Vou antecipar meu voto, vou acompanhar o relator, o voto de Vossa Excelência, mas quero tratar esse assunto de prestação de contas aí do terceiro setor com uma certa preocupação. E vejo que eu não tenho dúvida que essas parcerias, elas hoje são uma realidade. Organizações sociais, OCIPs, cooperativas, enfim. E quero sugerir aí ao nosso companheiro conselheiro Valdir que traga uma capacitação sobre prestação de contas do terceiro setor para esse tribunal. Temos muitas prefeituras aí trabalhando, utilizando desta opção de gestão, que é uma opção do gestor, e acredito também que, por outro lado, os nossos auditores também têm que evoluir em sua capacitação. Então, tanto no sentido de quem está prestando contas, como no sentido de quem está analisando as contas. Então, só deixar essa reflexão aos senhores conselheiros. Não vejo que isso possa mudar durante algum tempo, até porque vislumbro que a participação do Estado tem que ter a parceria da sociedade organizada. O Estado não é suficientemente capaz de fazer a gestão, então tem que se utilizar. E existem instituições muito sérias, mas também tem outras que promovem desvios. Então, esse tribunal tem que ter essa consciência de que nós precisamos estar atentos a esses desvios. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Eu que agradeço, senhor conselheiro Guilherme Maluf. Com a palavra, o senhor conselheiro Valdir Theis. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero me reportar que solicito o conselheiro Guilherme, que, na verdade, é uma observação muito prudente, que a dificuldade que o povo tem de prestar conta é enorme. Assim também na cultura, inclusive o presidente, o conselheiro Novelli, já nos pediu um curso de capacitação para prestação de contas dos agentes e produtores culturais, e vamos acrescentar isso aqui porque, de fato, sempre se constatam problemas, as pessoas não sabem a documentação que é necessária, como é necessário, enfim, formalizar um processo mesmo de prestação de contas, inclusive nosso público interno, Vossa Excelência abordou aí também, é necessário para que todos falemos a mesma língua, desde o prestador até o nosso auditor, que faz um belíssimo trabalho sempre dentro do seu conhecimento. Conselheiro Valdir, me permita talvez até a produção de uma cartilha. Perfeito. Acredito que isso é muito seja prudente. Sim. Obrigado pela sugestão e vou levar em frente, sim. Depois vou posicionar também já o nosso presidente Novelli a respeito do assunto. Mas será feito. Foi aprovado por unanimidade, mas quero fazer um comentário também, antes de ler a súmula. Extremamente oportuna a participação de Vossa Excelência, conselheiro Guilherme Maluf, com o acréscimo trazido pelo conselheiro Valdir Theis. Vossa Excelência, se eu posso resumir, disse assim: uma coisa é esse caso concreto, em que uma pessoa dirigindo uma OCIP cometeu irregularidades, e o processo demonstra que, inclusive, fraudes. A outra coisa é o respeito que eu entendo que devemos todos nós termos, e o tribunal principalmente, em relação à figura da terceirização, à figura das parcerias, que aí eu defendo largamente também, como Vossa Excelência colocou. É importante, sim, o setor público, as organizações públicas, terem uma visão de centralidade, ou seja, o servidor público nas áreas do planejamento, do orçamento, da fiscalização, da execução desses contratos, é servidor público. Agora, tudo que puder terceirizar é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. E essa é uma das formas, né? Às vezes, por conta de um ou outro dirigente ou participante de uma entidade ou de uma empresa terceirizada ter agido de forma
de forma a atacar o dinheiro público, termina por se fazer o discurso de que todos fazem isso. Tá? Então, muito bem-vindo, e o conselheiro Valdir já disse que conversará com o nosso presidente para estudar o assunto. Perfeito? Perfeito, perfeito. Então, o processo é o 17.751/2 de 2018, de minha relatoria, acordo 90 de 2022, Prefeitura de Rosário Oeste, auditoria de conformidade realizada a verificar a regularidade do termo de parceria 1 de 2017, conhecimento, determinação e restituição de valores aos cofres públicos, aplicação de multas Publix. Com a palavra, o